Então, que Jesus nos abençoe nessa segunda parte, né? Então, nós temos aqui, na pergunta, há um encadeamento natural e progressivo, onde princípios inteligentes menos evoluídos são como que arrastados numa união coletiva, seguindo, sem o saberem, um comando do princípio inteligente mais experiente, daquele bando de princípios inteligentes. Como princípio inteligente mais evoluído, esse comando é instintivo. Olha bem o instintivo que nós demos a nossa informação aí. Isto é, sem o saber. Quer falar? Não estou. Portanto, temos civilizações de princípios inteligentes no comando organizacional, na água, no fogo e no direcionamento da atmosfera. E se refere ao início da pergunta, tá? Aqui, olha. O início da pergunta. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza, isso que nós estamos escrevendo aqui, se refere a isso. É o início da pergunta, tá? Certo. E no direcionamento da atmosfera, não é? A atmosfera não está à deriva, não está aleatória, não. Quando a gente não sabe usar a atmosfera, ela tem que fazer uma saraivada aí de ar, numa velocidade tremenda para manter o planeta de pé, tá? Certo. Esses comandos, quer dizer, os espíritos que comandam os fenômenos da natureza. Esses comandos são dirigidos por espíritos em treinamento nessas áreas. Espíritos comandantes de pequenos grupos de encarnados, ou mesmo de uma individualidade encarnada, é via de regra um treinamento para seu retorno à carne, quase sempre com a denominação de anjo da guarda. Deu aí? Deu, né? Então o termo anjo da guarda é um termo errado. Não é um espírito para nos proteger. É um espírito para manter a vivenciação perto de nós, para quando eles voltarem, continuarem aquilo que eles aprenderam conosco que estávamos aqui. Deu? Com certeza. No caso da Terra, sua humanidade está quase à deriva, que é o que nós falamos aqui, num treinamento inconsciente. Se é inconsciente, vale lá para frente, não vale para hoje, quando deveria valer para hoje, devido nossos desmandos e abusos no uso do livre-arbítrio, recusando por ignorância as advertências da nossa consciência, também denominada de anjo da guarda. Quanto perdemos no nosso tempo estacionados na repetição da nossa ignorância. A humanidade da Terra está ignorante por acomodamento e ociosidade, quando poderia há muitos séculos estar intelectualizada, única condição para se sair da dor e do sofrimento. Preferimos gozar a oportunidade na carne, comendo, bebendo e dormindo, sem nenhum comprometimento com o nosso espírito. Única coisa importante capaz de nos colocar na estrada do futuro, fazendo mover todos os nossos passados de aprendizado triste e sofrido, por não entendermos ainda que somos espíritos em aprendizado em corpos, e não corpos dando vida a espíritos. Falou claro? Falou claro. Existo para crescer,
aprendendo a transformar concreto em abstrato. Depois nós vamos voltar e vamos analisar cada detalhe, tá? Eu estou lendo tudo, você está permitindo, inclusive, para poder ficar gravado, né? Aqui, ó, existo para crescer, aprendendo a transformar concreto em abstrato. No final da resposta temos aqui, ó, né? Esse final da resposta nós vamos deixar para depois. Tá bom? Isso. Não é? Vamos por etapa. Isso mesmo. Então ficou claro aí? Ficou claro. Então, se você não tiver pergunta nenhuma para fazer, nós vamos entrar na resposta no início, que ele é grande, sabe? Vamos lá, depois vai ter várias perguntas aí. Vamos por etapa para que nós possamos passar a entender, né? E aí vamos deslanchar. Então vamos à resposta e vamos analisá-la lentamente, né? Resposta: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considere essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Quer dizer, isso está explicando, por exemplo, quando nós tivemos aqui na Terra só o reino mineral. A superfície do planeta era incandescente. Sendo incandescente, não é? Precisava haver o resfriamento. Então, houve o resfriamento. De que jeito? O ar atmosférico continha apenas carbono e faltava no ar atmosférico para haver o resfriamento da superfície da Terra, precisava haver hidrogênio e oxigênio. E hidrogênio para reter a umidade, por isso é que o átomo do hidrogênio é negativo, e oxigênio para condutor da eletricidade. De acordo? Então, o centro da Terra a superfície da Terra, o lado de fora da Terra, era incandescente. Então, era como se fosse uma mini estrela solar, o planeta Terra. Então, aos poucos foi resfriando, através de quê? De pontos que vai ocasionando o resfriamento. Para que isso aconteça, desce quantidade enorme de hidrogênio e oxigênio. O oxigênio querendo fazer habitação na superfície da Terra e o oxigênio querendo circular. Então há os fenômenos da natureza. Hidrogênio e oxigênio no espaço se transformam em montanhas de gelo. Montanhas de gelo colidem entre si. Nessa colisão há chamados relâmpagos. Aí destrói essas montanhas de gelo e elas descem com forma de chuva. Como o planeta estava todo aquecido na superfície, a chuva nem chega a chegar na superfície da Terra, volta evaporando novamente por causa do calor da superfície da Terra. Aos poucos ia resfriando até penetrar. Quando penetrou no planeta Terra, né, formaram-se rios subterrâneos primeiro no planeta Terra. Resfriou a superfície do planeta. E depois rios por cima da superfície. E mares, obviamente. Não é isso mesmo?
nesse processo, ter condição de, nesse resfriamento, haver a abertura da oportunidade da entrada na Terra do reino vegetal. Bacana. Certo? O que é a oportunidade da entrada na Terra do reino vegetal? As sementes já existem, que são as sementes antimatéria, que caindo na superfície da Terra se transforma em semente material, deu? Semente antimatéria é como se fosse o duplo ou perispírito da semente, deu? Isso falando grosseiramente, quem não tem um termo adequado por enquanto. Mas mesmo, então houve a oportunidade de nascer o reino vegetal. Só que as sementes que entraram primeiro no planeta Terra eram sementes embrutecidas. Então eram sementes que produziam árvores gigantescas, não é? E híbridas, porque não tinham nelas, dentro do contexto dela, a condição de imortalidade da semente, entendeu? Então eram sementes que produziam árvores, mas não produziam frutos. Porque o que são os frutos ao pé da letra? Os frutos são os filhos da árvore, entendeu? De acordo? De acordo. Então essas árvores gigantescas serviram para dar oportunidade ao nascimento na Terra de também animais híbridos que não produziam filhotes, entendeu? Animais, em tese, sem sexo. Aí eram animais gigantescos, de 50 toneladas até 100 toneladas, né? Que eram chamados dinossauros, não é? Mas o planeta Terra, ele estava se resfriando, e se resfriando dentro dele, os gases em combustão da fornalha dentro do planeta Terra não tinha para onde sair. Aí foi onde apareceram os orifícios, chamados hoje de vulcões, né? Ou mini orifícios, que é uma quantidade menor de energia em combustão calórica, né? Então, pequenos orifícios que a gente vê em certas cidades aí, principalmente de Minas Gerais, né? Cidades que têm rios com fontes de água quente, né? Tá entendendo? Esses rios com fontes de água quente são, sem nós sabermos, rios que dão manutenção existencial de sementes macho e fêmea, vestiu, do reino vegetal. Sementes macho e fêmea, masculino e feminino, entendeu? Que é hoje o reino vegetal nosso. Tem certos tipos de plantas que, se não tiver ao lado uma planta da mesma espécie, só que macho, se não tiver ao lado, a planta fêmea não produz flores e não produz semente. Deu? Isso é maravilhoso. Isso é para poder a gente chegar para explicar isso aqui da questão 540. Então vai ter que ter paciência, tá? Porque 540 e evolução é mais ou menos a mesma coisa. É uma das questões que mais se destaca no Livro dos Espíritos, é a 540, né, mesmo? É a 1, 2, 13, 14, 15. Tem outras mais que eu precisava. Tem a 25, tem a 27. Tem a 23, que entra no mundo espiritual. Tem a 25, que explica a 23. O espírito é matéria. Tem a 27, que explica o fluido cósmico. A 27, né? Tem a 32, que fala sobre encarnação. 32, 34, não é? E outras mais, que são as que nós estamos estudando. Não é?
fechando com chave de ouro, é 540. E depois tem a 872, que foi adicionada depois. Mas a 540 fecha o livro dos Espíritos. Com certeza. De acordo? De acordo. Então nós temos hoje o reino vegetal reciclando, ou se quisermos, erradamente reencarnando Deus, através das sementes, não é? Agora voltando às árvores gigantescas. Essas árvores gigantescas entraram provisoriamente na Terra, porque depois que todas elas nasceram estando na Terra, aí deu possibilidade da entrada dos chamados animais gigantescos, que nós chamamos de dinossauros e outros nomes aí, não é? Esses animais entrados na Terra, com mais essas florestas gigantescas, com mais as larvas dos vulcões, serviu de armazenagem do hoje petróleo que nós usamos, antes denominado betume, deu? Antes denominado betume, o beneficiamento do betume gerou o petróleo, deu? Para nos atender às nossas necessidades. Então tivemos civilizações do reino mineral, que eram as larvas dos vulcões, tivemos civilizações do reino animal, que eram os dinossauros, e civilizações do reino vegetal, que eram as árvores gigantescas, 300, 400, 500 metros de altura. Exagero. Um exagero, não é? Com que finalidade? Para ter na Terra o chamado petróleo atual, que tem princípio, meio e fim, vai acabar um dia, não é? Com a finalidade de nos manter na vida até que nós, evoluindo, descobríssemos outras alternativas energéticas para manter a nossa vida. Deu? Deu, com certeza. Até que a gente evoluísse para tal. Agora, se a humanidade não evoluir para tal, que eu estou vendo isso aí, né? Poucos de fato querem estudar, querem aprender. Se a humanidade da Terra não evoluir para tal, os poucos que evoluírem não vão dar de graça mordomias para quem não quis evoluir. Vão para planetas superiores, que é o nosso caso. E quem está aqui deste jeito, volta para um novo planeta Terra, com as mesmas características, para começar a partir do dinossauro, tá? E das árvores gigantescas. É como se começasse do zero, né? Como se começasse do zero. Isso é que de fato é reencarnar, entendeu? Tá. Aí é duro. Reencarnar, voltar a um presente cujo passado manda, deu? Isso aqui é reencarnar. Cruel demais. Deu aí? Deu. Aí é cruel demais, né? Porque e lá fora a mentalidade é essa, né? Tá esperando que os espíritos superiores que façam a mudança. Essas informações que esse tolo desse Zé Miranda está trazendo foram apreendidas por alguém do meu tempo de rapazinho, quando eu estava dando os primeiros passos na doutrina espírita. Rapazinho com 30 e tantos anos, né? Então não é rapazinho, é velho sem juízo mesmo, né? Eu tive um instrutor chamado Leão Zálio, ele que me deu essas informações, em outras palavras, obviamente, mas que eu as reestruturei para entendimento agora, hoje, século XXI. Quem tiver dúvida e quiser mais informações, pode nos questionar. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, vamos dar mais uma caminhadazinha aqui na resposta, né? Tranquilo. Então, resposta: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Antes disso, uns sim, outros não. Uns sim,
já estão na fase adulta. Outros não, estão ainda na fase de infância, como espíritos encarnados e não num corpo que defina. Hoje na Terra o que mais tem é velho com 80 anos que não passa de uma criança, de um bebê que não fez nada na sua vida para a sua vida espiritual. Comeu, bebeu e dormiu, trabalhou porque tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar os alimentos para sobreviver, não é? Mas a nossa existência não é com essa finalidade. Nossa existência é com a finalidade preponderante de 2 pontos. Eu vou trabalhar o menos tempo possível só para a sobrevivência do meu corpo e dedicar o maior tempo possível da minha vida para o meu espírito, que é o que a humanidade da Terra não faz. Deu? Tranquilo. Riqueza a Terra fornece. Só que essa riqueza precisa ser bem usada. Se for usada no acúmulo dela, eu acumulo tirando a oportunidade de outro, deu? Tranquilo, isso é verdade. Então, caridade não se faz. Agora, se alguém quer estudar e não tem recurso, e eu tenho recurso, eu vou investir naquele outro. Não em forma de caridade, mas porque ele evoluindo eu posso voltar melhor, deu? Então é esperteza existencial e não caridade. Oh, Miranda, mas não pode, você falou do acúmulo. O acúmulo necessário pode, o acúmulo necessário. Acúmulo necessário não é para você viver esbanjando, mas é para você viver com o necessário. Isso, necessário. Não é? Isso. Você não tem um teto para morar. Trabalhar para pagar aluguel é burrice. Agora, trabalhar Vai comprar. para pagar aluguel e a sobra guardar para sair do aluguel é sabedoria. Agora, isso é um tempo de vida X, não é a vida inteira. Porque tem gente que fica a vida inteira pagando uma casa, vê se deu. Aí não, aí Deu ou não deu? deu alguma coisa errada. Né? Isso. Agora, adquiriu a casa, o teto para morar. Porque não pode morar na Rua da Amargura. Adquiriu um teto para morar. Um teto. Não é um palacete não, viu? Eu falei um teto. Para abrigar do frio e da chuva. Só isso. Aí vai enveredar pelo caminho do aprendizado do estudo. Estudando direito, vai ter a oportunidade de ter um trabalho melhor, mais bem remunerado. Aí lentamente melhora aquele teto, vê se deu. Agora, se ao invés de lentamente melhorar o teto, se escravizar para comprar um palacete, tem qualquer coisa errada aí. Porque eu existo para estudar, eu não existo para gozar. Tá claro? O que é o gozo? Eu olho à volta, ninguém é mais inteligente do que eu, deu? Esse é o meu gozo. Mas se eu usar ninguém é mais inteligente do que eu e explorar dos outros, eu não sou inteligente. Eu penso que sou. Por quê? Porque explorando os outros, eu adquiro vínculo. Se eu tomei, eu tenho que devolver, deu? Se eu tenho que devolver, eu tenho que nascer na próxima pobre. E o outro vai nascer rico porque eu estou devolvendo. O outro nascendo rico porque eu estou devolvendo, e eu vou ser trabalhador e escravo do outro. Então vira um círculo vicioso. Numa encarnação nasce rico, na outra nasce pobre. Kardec está 100% certo na reencarnação. Mas na encarnação, eu não existo para nascer pobre. Eu existo para não ser pobre nunca. Porque eu sendo rico, eu posso aproveitar o meu tempo estudando. Os ricos aproveitam o tempo estudando? Não. Ou aproveitam o tempo gozando? Gozando. Então, vai perder o gozo. Aí vai doer a beça na próxima, porque enquanto era pobre não conhecia o gozo, não sabe de nada.
mas é rico, goza, depois é pobre, não tem gozo, vai odiar o rico. Só que ele está odiando ele mesmo, ele que foi um burro. Que é isso que está faltando no mundo. Mas aí, Miriam, daí vem uma pergunta assim, simples. Será que todo pobre revoltado contra o rico, ele um dia já foi rico? Não é a pergunta simples, não é a pergunta burra. Por quê? Não é a pergunta que é burra. O dono do assunto que você está trazendo é que é burro. Porque eu não existo para ser pobre, eu existo para ser rico. Rico, tenho tudo que eu preciso para a sobrevivência do meu corpo. Sobrevivência com dignidade e com saúde. Porque um corpo sem saúde, o espírito já morreu dentro desse corpo. Deu ou não deu? Meu corpo tem que ter saúde. Se não tiver saúde, o que adianta eu estar nele, no corpo? Eu passo a vegetar espiritualmente falando num corpo. Deu ou não deu? Bom, isso aí dá para questionar mais, mas eu acho que... Solta a franca, aproveita. Com relação ao pobre, raiva. Não, que raiva. Eu ser menino bom. Não, estou com raiva de mim. Porque eu cometi esses erros. Eu me olho no espelho e penso, que porcaria que eu estou vendo do outro lado do espelho. Só que eu é que fabriquei a porcaria. Sim. Eu não devo. Deu. Quando você fala assim, eu não nasci para ser pobre, sempre não vai existir alguém trabalhando para alguém? Sempre vai existir alguém trabalhando para alguém. Só que quem trabalha para alguém, trabalha odiando. Se trabalha odiando é porque esse alguém que ele trabalha é o que ele já foi e perdeu. E não sabe que já foi e perdeu. Na questão de trabalhando odiando, né? Trabalhando odiando, né? Aí tudo bem, né? Mas sem saber, ele não sabe. Uma moça feia passa pela rua, vê uma moça bonita. Se ela pudesse, ela matava a moça bonita. Só que sem saber, ela matou ela, vestiu. Porque ela era bonita e ficou feia. Por que ficou feia? Mau uso da inteligência. Não é do livre-arbítrio não, viu, criatura? É mau uso da inteligência. Deu ou não deu? Mau uso da inteligência. Isso mesmo, mau uso da inteligência. Quer dizer que você quer dizer que não existe mau uso do livre-arbítrio, não? Não. Não existe. Se eu uso mal o meu livre-arbítrio, é porque primeiro eu matei minha inteligência. Eu ou nunca tive. Isso, bom. Porque quanto mais ignorante, mais livre-arbítrio tem. Eu, Zé Miranda, recuso o livre-arbítrio, deu? Eu não quero ser livre. Eu quero ser prisioneiro, só que da minha consciência. Nunca dos homens, deu? Com certeza. Porque se eu não sei viver, se eu tenho débito no cartório, a força bruta manda em mim. Força bruta. Quem de fato quer, em sã consciência, ser um policial? A criatura cujo ego está vulnerável. Vulnerável em quê? No orgulho. Por quê? Porque quer ser policial, porque não tem condição de ter o que não tem. Vê se deu. Então, quero usar um título de policial ou uma farda para impor respeito, deu? Só que impõe respeito por causa da farda, não por causa do dono da farda. Vê se deu. Diferente, deu? Deu ou não deu? Deu, bem diferente. Se tiverem dúvida aí, estou disponível. Irmão, você... Entenderam bem? Isso. É questão de raciocínio. Isso. Por que a humanidade da Terra precisa de polícia? Porque usa a inteligência como animal.
quando deveria usar a inteligência como um ser civilizado. Se usasse a inteligência como um ser civilizado, para que polícia? Pensem com calma. Se eu preciso de polícia, é porque eu preciso de um freio, viu? Freio, no caso da polícia, medo. Viu? Tranquilo, tranquilo. Quer dizer, e nesse embalo aí, a nossa preciosa consciência continua adormecida. Isso. Você está vendo essa matança lá no Oriente? Israel, poder, dinheiro, riqueza, matando criaturas na Palestina, na chamada faixa de Gaza lá, não sei para que isso, né? Mas vamos lá, não é? Matando. Só que não é Israel que está matando, não é o palestino que está sendo morto, mas quem está morrendo de fato é quem está fabricando as armas para eles, os dois ignorantes, se matarem. Ficarem assim, gladiando lá. Falei, claro. O que vai acontecer? Quem está fornecendo armas para essa turma, hein? Quem está fornecendo armas para essa turma, na próxima encarnação deles, vão nascer lá onde eles forneceram a arma, porque passou a ser projétil de vida ou projeto de vida lá. Estão enriquecendo graças a lá, matando entre eles. Então esse terceiro é que vai tomar o lugar deles. E eles é que vão tomar o lugar desse terceiro, entendeu? Numa rotatividade da morte. Quando o certo é uma rotatividade da vida. Deu ou não deu? Tranquilo. Rotatividade da morte. Eu gozo e você diz ai. Deu? Depois, eu é que vou passar a dizer ai, e ele é que vai gozar. Vai haver uma troca, inversão. Inversão. Por quê? Eu sou o que eu amo, deu? Inclusive, odiando. Por quê? Porque ódio não existe. O que existe é amor que mudou a direção. Falei claro ou não? Falou. Sem sombra de dúvida. Quem nos ouve nunca se esqueça disso. Ódio não existe. O que existe é amor que está viajando de marcha ré. Vamos as considerações finais, Miranda. Ué, já? Já. Ué, passou depressa? Marca aí para continuidade semana que vem, por favor. Viu? Não, é o início do... Podia marcar aí com o Marcos aí, fazendo um favor. É a semana que é aqui, o início. Isso, dá uma marcadinha, fazendo um favor. É o início da resposta. Isso, e as considerações finais aí. Muito bem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos perdoe. E obrigado, Jesus, onde quer que o Senhor esteja, porque eu não teria a paciência que o Senhor tem. Tolerar essa humanidade crítica, caótica, infeliz, sofrida, com medo dos semelhantes. Isso é muito triste. Onde é que nós vamos chegar? A meu ver, a lugar nenhum.
porque nós estamos pura e simplesmente gozando a vida, deixando de usar o único patrimônio que nós temos, nossa inteligência. O que é que eu faço da minha inteligência? Nada. Como bebe e dorme, ainda olha para o céu e digo: obrigado, Papai do céu, o Senhor é bom demais. Quem assim age é um tolo e ingênuo, desperdiçador do único patrimônio que a humanidade de fato tem, o tempo. Que Jesus nos perdoe.